Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Amado Deus, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito teu nome, Senhor. O Senhor tem mostrado a palavra em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Se todos acharem, com a ajuda de Deus, façamos a leitura da palavra. Amém. José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que ele nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou os seus vestidos na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim.
E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Santo é Deus. Glória a Deus. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui, irmãos. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos, José, como servo do Senhor, temente a Deus, e guardou as palavras do Senhor até o fim. E por ele guardar as palavras do Senhor, ser obediente, ele conseguiu assentar no trono. Porque todo aquele que obedece ao Senhor, o Senhor tem um presente maravilhoso para cada um que obedece a Ele. Quando chegar na presença do Senhor, vai receber esse presente. Todo homem, toda mulher obediente tem um presente do Senhor. Até mesmo na nossa vida material, aqui na terra, nós recebemos presente do Senhor todo dia. É um livramento de uma forma, de outra, que muitas vezes, se a gente for olhar no olho carnal, a gente não consegue ver, não consegue entender o livramento que o Senhor fez na nossa vida. Mas se a gente parar um pouco e meditar espiritual, vai ver o livramento do Senhor minutos e minutos na nossa vida, protegendo nós muitas vezes em falar certas palavras, né, irmãos? E a gente fica fraco em falar uma palavra e nós entrar em problema. Esse mundo hoje é um mundo que está cheio de mimimi. Qualquer coisinha que você fala, você já entra em problema. E o Senhor hoje, trabalhando na nossa vida, Ele livra nós muitas vezes de falar certos tipos de palavras para nós entrar em contenda, em tribulação, em aflição. O que aconteceu com José? José dentro da família dele, junto com os irmãos, junto com os pais, e aconteceu de ter inveja de José, porque um dia Jacó fez um vestido para José, uma roupa para ele, com várias cores, e aquilo chamava atenção. Onde ele ia, aquela roupa destacava. E assim tudo que Jacó falava de José, e eles sentiram ciúme. Por quê? Falando dele, do nosso irmão, e não fala de nós, querendo que bajulasse ele também. Mas José tinha algo dentro dele que transmitia para Jacó. Jacó sabia disso aí. E Jacó falava aquilo lá, e eles pensavam que quando Jacó falava, irmãos, era material, mas não era. Jacó, quando falava aquilo de José, era espiritual, eles não conseguiram decifrar, eles não conseguiram entender. E aonde pegaram aquela raiva de José. Falaram, não, José não pode ficar conosco mais. O pai só fala nele, tudo é para ele, só é ele. É o que fizeram com José? Pegaram José, venderam. Antes ponharam ele num poço, para acabar com ele. Mas o irmão mais velho de José teve pena, falou, mas não pode ser assim. Não é dessa forma, eu vou tirar ele lá. Quando viram os ismaelitas passando, que ia destino ao Egito, ele falou assim, vamos pegar ele e vamos vender. Pegaram, tiraram José dentro daquele poço e venderam José. Então, agora nós estamos livres de José. Mas em tudo, irmãos, espiritual, eles achavam que eles estavam fazendo mal para José e eles iam ficar de boa. Mas não foi bem assim. Eles apoiaram José, entregando para José um trono para José sentar, e eles iam chegar a ponto de não ter o que comer onde ele estava.
O que aconteceu com eles foi isso. O que aconteceu? Quando José chegou lá no Egito, esse aqui, ó, esse homem que foi mencionado aqui na palavra, Potifar, ele era o eunuco do rei, trabalhava para o rei. Quando chegou vendendo, ele viu aquele moço bonito, ele falou assim, eu vou comprar esse rapaz. Aí comprou esse rapaz, José, e levou para a casa dele. E ele não sabia ainda que Deus estava com aquele homem ali. Que José estava com Deus. Deus estava com José a todo momento. Por quê? Por causa da obediência. E José já tinha nascido com algo do Senhor já. E ninguém conseguia tirar. Pode ver que os irmãos folharam ele dentro de uma cova, quiseram matar ele, venderam ele. E ele continuou com o Senhor ainda, o Senhor junto com ele. Ele sempre abrindo a porta para o Senhor entrar dentro dele. E o Senhor estava dentro do coração de José. Porque José tinha abrido o coração de uma vez, o Senhor já estava dentro do coração dele, já fazendo morada dentro do coração de José. Quando chegou lá, foi na casa de Potifar. Os irmãos veem que Deus é maravilhoso, irmão. E todo homem obediente à palavra de Deus, as bênçãos vêm na vida dele. Pode fazer o que for, e ninguém tira a bênção do homem que Deus abençoa. Pode fazer tudo quanto é coisa. Pode jogar pedra no seu caminho, que não vai tirar você desse caminho. Pode fazer o que for. Você é abençoado por Deus. Se você não acredita, pode acreditar. A partir de hoje, o Senhor está te falando. Você é abençoado na presença de Deus. Então, irmão, José, quando entrou dentro da casa de Potifar, a vida de Potifar materialmente começou a mudar. Por quê? Porque Deus estava com José. Como ele tinha colocado José para cuidar das coisas dele, o Senhor falou assim, não vou deixar meu servo passar vergonha, nem ficar triste, nem não, nada. Ele começou a abençoar a casa de Potifar. Tudo que José ia mexer, tudo dava certo, nada dava errado. Só que aconteceu uma coisa, irmão. Ele era muito bonito, a mulher de Potifar já começou a se interessar para ele. Falou assim, agora, mas aquele foi através do inimigo. Falou assim, agora eu acabo com José. Eu tiro essa alegria de José. Eu faço ele fechar as portas para Deus não entrar no coração dele mais. Porque queria que ele pecasse. Porque se ele pecasse, as portas eram bloqueadas e o Senhor não ia habitar no coração de José mais. Mas José, ele tinha uma força muito grande. O Senhor estava com ele. O Senhor falou, essa porta ninguém fecha. Por isso, irmãos, que na nossa vida, quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha essa porta, irmão. Ninguém fecha. Você pensa que alguém vai fechar essa porta que Deus te abriu? Não vai fechar. O Senhor fala hoje pela palavra. A porta que o Senhor abriu na sua vida, ninguém vai fechar. O Senhor abriu uma porta espiritual na sua vida que você nunca imaginava de conseguir. E o Senhor abriu na sua vida. Uma porta maravilhosa espiritual. E também abriu uma porta material. E ela está prosperando, irmão. Não vai parar, não. Não vai parar. Pode acontecer qualquer coisa nesse mundo, as leis mudar, tudo mudar, bagunçar tudo. Mas essa bênção que Deus deu para você, ela não vai sair de dentro da sua casa. O Senhor vai te abençoar. Porque o servo de Deus, o Senhor abençoa. Mesmo que ele estiver no meio da escravidão. José, ele estava lá, ó, perseguido, a mulher já queria destruir a vida dele. Por quê? O coração dela estava abrindo para o inimigo. O inimigo entrou dentro, fez a mente dela e ela foi tentar o servo de Deus. José estava protegido por Deus, fugiu dos ataques dessa mulher e ela inventou uma conspiração. Falou que era ele que tinha ido lá mexer com ela. Nesse caso não foi José que mexeu. Ele era inocente. E na palavra, irmão, não relata que José ergueu a voz ou tentou fugir. Não. O que eles quiseram fazer, ele ficou quieto. Do mesmo jeito que os irmãos dele tinham ele dentro daquela cova. Pegaram ele, venderam ele calado ficou, foi lá para o Egito, aconteceu na casa de Potifar do mesmo jeito. Glória a Deus. Levaram José para a prisão. Você acha que alguém te prendeu você vai ficar preso? Não vai ficar preso. O Senhor vai tirar você. Você está preso numa parte espiritual ou mesmo numa parte material, o Senhor liberta todo o servo dele, irmão, para servir a Ele à vontade, ficar alegre, feliz.
O Senhor quer, irmão, que nós seja feliz na terra. Muitas vezes com enfermidades, mas nós felizes. Muitas vezes pegamos uma enfermidade que o Senhor permite na nossa vida e ficamos ali sofrendo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o Senhor sempre quando manda a palavra, o Senhor fala, eu vou curar você. Eu vou curar você. E aí vai passando o tempo, fala assim, mas Senhor, o Senhor falou que ia me curar e não me curou. O Senhor falou que ia me tirar desse lugar e não me tirou. Mas o Senhor faz as coisas certas, irmão. Quando chegar na hora, Ele vai te curar. Ele vai sempre falar, eu vou te curar. Mesma coisa. Quando a gente recebe uma ligação de um parente, fala, ó, esse ano eu vou na sua casa, tá? Espera aí que eu vou fazer uma visita para você. E passa um mês, ele não vem. Você diz, você falou que vinha, não vem? Eu falo, não, mas eu vou lá ainda. Está correndo um ano, irmão. Tem 12 meses do ano. Então o Senhor vai fazer uma obra na sua vida ainda. Não acabou não, irmão. Olha que o ano começou agora, nós estamos no mês de fevereiro. Ainda tem 10 meses para frente, irmão. O Senhor vai fazer uma obra na sua vida que você está esperando. O Senhor vai fazer uma obra na sua vida. O que aconteceu com José? Prenderam José. José ficou preso, irmão, por 2 anos dentro daquele cárcere. E lá também o Senhor foi junto com ele. Então, se José prendeu o meu servo, junto com ele também eu vou na prisão. E o Senhor desceu na prisão junto com José. Estava junto com ele, porque ele era temente a Deus. E lá dentro da prisão, o que aconteceu? Tudo que José fazia dava certo, nada dava errado. Os presos, naquela época que José estava lá, não teve nenhuma rebelião, nada. Porque o Senhor estava lá junto com José. E ponharam para José cuidar. Se acontecesse alguma coisa, quem era culpado era José. O Senhor falou, não, José vai ser protegido por mim. Então, irmãos, nós não precisamos se preocupar com nada que está acontecendo no mundo, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Lá tem alguém mal ali, ó, perto de mim, vai fazer mal para mim. O Senhor diz hoje, esquece, ninguém vai fazer mal para você. Você está protegido. A palavra que você vem buscar aqui nos cultos, ela é um escudo na sua vida. Você está sendo blindado pelo Senhor. Bendito é o nome do Senhor. O que o Senhor quer que você seja, irmão, é um crente firme. Obedeça os mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor, as ordens do Senhor, os estatutos do Senhor. Não deixa cair nada por terra. Porque aonde você põe a planta dos seus pés, o Senhor vai estar contigo. Aonde você for. Você já está meio desesperado, pensando algo estranho, e o inimigo transmitindo algo para você. Não desanima, diz o Senhor. Glória a Deus. Os tempos, irmão, está bem curtinho aí, ó. A vinda do Senhor está bem próxima. O inimigo quer isso mesmo. Que nós mudamos nossos pensamentos, infiltrando coisas todo dia na nossa cabeça. Para quê? Para nós enfraquecer. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele falou, eu vou tirar você desse caminho que o Senhor põe aí, vou jogar você aqui, ó. Vou fazer você sofrer. Mas o Senhor falou, você não vai sofrer. Como José. José ficou preso lá 2 anos. Aí chegou um dia que o Senhor foi fazer uma obra. Já estava chegando o tempo de José ser o administrador daquele país. Estava bem pertinho. O que aconteceu? Foi um sonho no copeiro e no padeiro. E eles sonharam um sonho. E aí sim, aí o Senhor falou, agora eu vou fazer a minha obra. Dentro daquela prisão, ponharam o copeiro, fizeram algo errado, prenderam o copeiro e o padeiro. E o Senhor deu um sonho para o rei, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras. E ele sonhou aquele sonho e ficou perturbado, chamaram tudo que estava do reino ali, ó, ninguém conseguiu decifrar. Ninguém conseguiu. Quem era que ia decifrar? José, o servo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ainda vai chegar alguém em você, irmão, vai contar um sonho para você, e você vai interpretar ele certinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai interpretar esse sonho vai acontecer, e o Senhor vai ser glorificado nesse sonho. O Senhor está mandando essa palavra hoje, já te preparando para você ficar ciente. Mais uma vez o Senhor diz, guarda os meus mandamentos, a minha doutrina, a minha lei, os meus estatutos. Não saia desse canto. Porque você vai ter que interpretar esse sonho.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando levaram para José, irmãos, o sonho, o Senhor deu a interpretação para José. O que aconteceu? Aconteceu certinho como José tinha interpretado o sonho. Tiraram ele lá de dentro. Levaram ele lá para fora. Depois de muito tempo lembraram dele. Quando o rei teve aquele sonho, levaram perante o rei. E José falou para ele sobre o sonho. E eles creram. E quando José falou assim para ele, assim, ó, você pega, arruma alguém inteligente de dentro do seu reinado para poder fazer tudo isso que eles estão falando. Na hora o rei falou assim, e tem alguém melhor do que você? Então diz o Senhor, tem alguém melhor do que você? Glória a Deus. Você que serve a Deus, está dedicando a sua vida para servir o Senhor Jesus, valorizando o sangue que Ele derramou na cruz, por que agora você quer parar? Por que você quer parar? Não é tempo de parar, é tempo de seguir. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Está chegando o tempo de você ser um administrador. Você vai subir. Está chegando o tempo. E tudo que o Senhor faz na nossa vida é por permissão dele. Se hoje nós falamos sim, é porque o Senhor permitiu que nós falasse sim. Se nós falamos não, é que o Senhor permitiu para nós falar não. Se o Senhor permitiu para você ir, você vai. Não vai ter atrapalho nenhum. Mas se o Senhor falar para você ficar, você tem que ficar. Mas obedece ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Teve uma época, irmãos, que quando eu morava lá em Jacinópolis, quando eu morava em Brasilândia, busquei o Senhor, pedi para o Senhor, fala na palavra se eu posso ir para Jacinópolis, Senhor, ou não. O Senhor mandou a palavra num culto e falou certinho para mim, que eu pudesse ir, só que me avisou, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, não se pasme com tudo que vai acontecer, como eu fui com Moisés, serei contigo. E aconteceu, irmão, na palavra. E quando eu fui sair de Jacinópolis, eu lembrei da palavra que eu tinha pedido para o Senhor para me ir para lá. Aí eu falei assim, como eu vou sair, eu tenho que pedir para o Senhor. Fui novamente na igreja e pedi para o Senhor. O Senhor mandou a palavra. Mandou uma palavra lá em Êxodo e falava assim, o Senhor, você pode ir, desde que você guarde os meus mandamentos, os meus estatutos e minha lei. Aonde você põe a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, não tem erro, não tem engano, não. A palavra de Deus é perfeita. Perfeita. E através dessa palavra, irmãos, é que nós estamos na graça. A palavra de Deus, ela entrou dentro do nosso coração. E nós já tínhamos dentro de nós, irmãos, aquela porta aberta para o Senhor. Quando falou pouquinha coisa que o Senhor falou, eu já entendi, Senhor. Eu já entendi. E nós temos que abrir, irmão, sempre o nosso coração para que o Senhor possa entrar dentro. Tem muita coisa que o Senhor quer depositar de coisa boa dentro do nosso coração e muitas vezes nós fica trancado. Nós trancamos o nosso coração. O Senhor quer despejar uma bênção na nossa vida, mas nós se fecha. É como está escrito nos áudios. O irmão Carlos fala aquela parte assim, que o Senhor faz 50% e outros 50%, é nós que faz, irmão. E eu estive analisando, irmão, é dessa forma mesmo. Muitas vezes o Senhor prepara algo para nós, tudo certinho, a parte dele o Senhor fez tudinho, 50%. Aí nós fica querendo mais 10%. O Senhor falou, não, mas eu fiz 50%, agora é você. Vai, luta, avança, monta num barco, pega o remo, pode remar. Se viu o vendaval, não vou deixar o barco tombar. O Senhor está fazendo a parte dele, irmão. O Senhor quer que nós faz a sua parte, que a minha eu já estou fazendo. Bendito é o nome do Senhor. Diz o Senhor, a minha parte eu fiz na sua vida. Agora está faltando só 50% seu. Só. Se você parar mais um pouquinho e pensar, você vai ver. Que é só o seu 50% que está faltando, irmão. Só. Porque o Senhor já fez. Você pediu, o Senhor atendeu a sua oração. O Senhor atendeu a sua oração. O que você pediu, o Senhor já fez agora. Agora é você. Pode agir, começar de agora. Já pode começar.
que tudo vai dar certo na sua vida. Porque todo homem que decidiu, falou, eu vou servir o Senhor, seja para enfrentar fogo, vendaval, tribulação, eu vou até o fim. Os irmãos verem que na Escritura está escrito tudo aqui, ó, a respeito daqueles homens que serviram a Deus educadamente, foram sinceros com o Senhor, está aqui a prova deles. E aqueles homens que serviram a Deus e perderam a educação total com o Senhor, o que aconteceu? Está tudo aqui escrito. Né? Então o Senhor vem nos educando dentro da palavra. Vai por aqui, vai para ali. Porque nós, irmãos, nós estamos um grupo assim que nós congrega direto. O Senhor dá oportunidade, nós estamos congregando, né? Por quê? Porque o Senhor não quer que nós esqueçamos nem um pouquinho da lei dele. Glória a Deus. O Senhor não quer que nós esqueçamos. Então por isso que o Senhor fala hoje, ó, não falta. Onde tiver um culto que você tiver saúde e seus pés estiverem fortes para caminhar, pode congregar. Porque cada dia que você congregar, mais uma sabedoria você vai adquirir. Muitas vezes, tem irmãos que não têm oportunidade de congregar. E nós temos oportunidade. Se nós temos oportunidade, vamos aproveitar. É como alguém que tem um pé de planta, uma fruta na casa dele. Muitas vezes, ele não aproveita daquela fruta. Ele se esquece daquela fruta. Está madurinha no quintal da casa dele, e ele se esquece daquilo lá e começa a envolver com outras coisas, e aquela fruta madura cai no chão e apodrece. Enquanto tem alguém que mora num lugar que não tem essa planta, com a vontade de chupar uma laranja, um exemplo, Glória a Deus. fala assim, se tivesse uma laranja fininha para mim chupar agora, eu ia chupar. Enquanto você tem um pé de laranja no quintal da sua casa, caindo as laranjas apodrecendo no chão. O Senhor não quer isso não. O Senhor quer que nós aproveitemos a fruta que Ele está mandando. O Senhor está produzindo os frutos para nós poder alimentar com fartura. Fala, está aí, ó. Não deixe estragar. Os irmãos lembram também que no áudio, dos áudios, né, do irmão, na voz do Sete Trovão, fala assim, que tinha a mãe, né, do irmão, que fazia pão, e os pão ficavam lá, ficava duro, né? Ia jogar o pão, o Senhor falou assim, não joga fora, não me agrada disso. Faz um pudim. Ela pegou, começou a aproveitar. O pão secava, não queria comer, fazia um pudim, aproveitava. E o que é nós na palavra, é nós no culto, é nós nos mistérios do Senhor. O Senhor não quer que nós desperdiçamos nada do que o Senhor manda para nós no céu. Porque tem pessoas por aí que estão varadas de fome, irmão, se arrastando já. A pele, irmão, já está vendo os ossos, irmão. Falando isso espiritual, irmão. Pessoas passando fome, irmão, espiritual, procurando algo num deserto que não existe nada de comer e nem de beber, irmão. Estão se arrastando, gastando as energias atrás daquilo que não tem fundamento, irmãos. É muitos. Se for somar, irmão, uma porcentagem muito grande, se arrastando por esse deserto aí, ó, passando fome e sede, procurando alguém para socorrer, não tem ninguém que estenda a mão para tirar daquela tribulação. E nós estamos numa fartura, que nós não precisamos nem levantar o braço, apenas aponta o dedo, o Senhor já pega o nosso dedo, já puxa nós para cima. Glória ao nome do Senhor. Tem alguém, irmãos, que a sola do pé, irmãos, já está tudo em ferida, irmão, caminhando, irmão, a buscar a presença de Deus e não consegue achar, não consegue encontrar, irmão. E nós estamos aqui. Malemar abre a porta da casa, já estamos aqui, com essa fartura espiritual na nossa vida. Então o Senhor quer que nós se ajude mais, fica mais firme, porque cada dia que passa, o inimigo vai jogar tranqueira. Vai jogar tranqueira, porque ele sabe que está pertinho. Os irmãos percebem uma coisa. Quando alguém fala para nós assim, irmãos, eu vou na sua casa te visitar sábado que vem eu vou na sua casa te visitar. O que 99% vai fazer? Vai preparar um almoço, uma janta, vai limpar a casa, vai varrer o quintal, vai ajeitar para receber a visita. Glória a Deus. Vai se preparar, não é? E aquele quando não sabe de nada? Ele não sabe não sabe nada. A pessoa vai pegar de surpresa. Aí está tudo desarrumado, não vai dar tempo de arrumar.
não vai dar Glória tempo. a Deus. Santo é o Senhor. O Senhor está falando hoje pela palavra. Não deixa para arrumar nada no último momento. Começa agora. Começa a ajeitar agora. Nós se humilhar, nós pedir perdão, nós abraçar. Entendeu, irmãos? É coisa de Deus, irmão. Isso é a essência de Deus, isso aí. Se nós deixar isso cair por terra, irmão, nós vamos se arrepender amargamente. Amado Deus. Porque quando acontece essa essência de nós perder, já começa um decalque dentro da nossa família. Já começa por ali, já. E a nossa família decaindo, você fala, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E se nós deixar quebrar, irmão, nós não conseguimos consertar. São coisas que nós não conseguimos consertar. Nós só sabemos fazer um reparo. Porque o conserto definitivo é do Senhor. E se nós desprezamos o Senhor fala assim, você não quer nada comigo. Eu quero fazer tudo na sua vida, mas você não quer fazer. Eu faço 50% e você esquece 50%. Então o Senhor quer que nós se achegue mais nele. Fazer como José fez, ó. A mulher deu no pé dele, ele não quis ela, fugiu dela, aguentou aquela humilhação, porque ela falou que era ele que tinha procurado ela, ele não falou nada com ela, ele foi para a prisão, mas lá ele ficou calmo, o Senhor estava lá com ele, o dia que chegou o dia da vitória, o Senhor apareceu. Na nossa vida, nós estamos aqui, tribulados, passando dificuldade na nossa vida, aquela luta, aquela peleja, mas quando chegar o dia da vitória, nós vai ver como compensa, compensou eu chorar muitas vezes, Senhor, por tribulação, por perseguição. Hoje eu estou vendo o galardão que o Senhor está me dando. E vai ser um abraço. Nunca você recebeu, nunca nós recebemos um abraço tão gostoso. Vai ser um abraço do Senhor. Eu já imaginei, irmão. Eu já imaginei. Eu chegar assim, abraçar o Senhor e sentir o calor do corpo do Senhor. Esse é um abraço. Fala, Senhor, eu sempre te abracei por fé. Jogava minha mente assim, ó, vendo o Senhor e abraçar. Mas quando eu sentir isso, pessoalmente, fisicamente, vai ser diferente. Porque os irmãos vê, os irmãos observam o amor que o Senhor Jesus teve por nós. Glória a Deus. Não existe, irmão, ninguém na terra que chegue e fala assim, ei, está querendo te matar você? Não, mata eu vou me entregar para você, vai embora para você cuidar da sua família, vai embora, vai lá, vai na sua casa, abraça sua esposa, seus filhos, senta em volta da mesa, vai lanchar com eles, eu vou morrer no seu lugar. Ninguém faz isso, irmão. É só o Senhor que fez isso. Santo é o Senhor. E vê aquela multidão, e ele fala assim, não, pode deixar, vocês podem ir embora, pode seguir o caminho de vocês, eu vou ficar aqui. Eu vou arrastar essa cruz até no Calvário. Chegar lá eles vão me matar. Mas o meu sangue, quando derramar, vai ser uma liberdade para vocês. Vocês vão ser libertos dali. Porque se o meu sangue não derramar, vocês não têm libertação. Só o Senhor fez isso por nós. E hoje, qualquer coisinha, nós estamos querendo deixar o Senhor. Qualquer coisinha tira nós, tira o nosso foco, nossa comunhão com o Senhor. A perseguição está demais do inimigo na nossa vida. O Senhor vem nos alertando. Seja como José, temente, você vai chegar a ser administrador ainda. Você vai chegar a ser administrador. E sua vida não parou aqui não, tá? Você vai demorar ainda para subir, porque tem missão para cumprir, purificação, e o Senhor vai fazendo tudo isso. E você nunca vai ficar despercebido. O Senhor não vai deixar você despercebido de nada. Porque o dia que você for mandado do seu emprego, o Senhor vai te avisar antes na palavra. O Senhor vai te avisar. E o Senhor vai preparar um serviço melhor do que esse que você está. Porque Deus é poderoso. Deus vai mostrar para você, fala, eu estou na sua vida. Eu falei que eu estava na sua vida. Você perdeu esse emprego. Tudo que você fez, mostrou papel, documento, falou, tomou testemunha, glória a Deus. E não deu certo. O Senhor falou, você não é perdido. Você não está perdido. Eu estou na sua vida. Já preparei um melhor que esse. Seu coração está doendo. Fala, se eu perder esse emprego, o que vai ser? O Senhor fala assim, não, mas o que eu tenho para você, o outro aí é melhor do que esse. Você vai ver a liberdade que você vai ter. Irmãos, quem serve a Deus, quem guarda a palavra de Deus,
é educado com o Senhor, não falta nada para ele. Não falta nada. Não falta nada. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor é puro, puro. Santo Não tem mancha nenhuma. Por isso que compensa nós ficar assim na presença do Senhor, ó, tempo e mais tempo. Tem uma lógica, irmão, que diz assim, que o dia é 24 horas. Tem 8 horas para nós trabalhar, 8 horas nós descansamos e 8 horas. Está sobrando 8 horas para nós servir o Senhor. E muitas vezes nós tira meia hora só. Né? Vai orar, muitas vezes está o corpo cansado do serviço, 2 minutos, 5 minutos, aí já levantou da oração. Enquanto nós podíamos ficar até 8 horas, meditando no Senhor. E nós estamos nessa época, nesse tempo. Está concluindo tudo, chegando tudinho assim, ó. E nós estamos aí. Como o Senhor deu de falar, da palavra, da planta, da fruta, esperando a porta de casa. Tem oportunidade. E tem alguém por aí se arrastando. Se arrastando por isso. Querendo encontrar um refúgio e não acha. Querendo encontrar uma mão amiga e não acha. E nós temos essa liberdade. O Senhor deu para nós. Bendito é o nome do Senhor. Como falou aquele hino, as palavras daquele hino. Teus tesouros revelastes ao Senhor. O Senhor revelou um tesouro para nós estamos ricos, irmão. Nós somos riquíssimos. Nós podemos falar, eu sou rico. Espiritualmente, muitas vezes eu não sei usar a minha riqueza. A minha carne é fraca demais. Glória a Deus. Só que o Senhor me deu essa riqueza. Eu sou rico, milionário. Santo Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando um filho meu adoece, eu já sei por causa de quê, nós sabemos qual é a razão, o que o Senhor quer fazer, nós já sabemos, nós somos ricos de sabedoria, e muita coisa boa. Aconteceu alguma coisa no meu emprego, nós já sabemos. Por quê? Nós temos sabedoria para isso, discernimento, o Senhor abriu o nosso discernimento. Nós não vai ficar chorando, buscando, reclamando com o mundo, nós não. Nós vamos chorar junto com o Senhor ali. Todo o Senhor chorar. Porque tudo desse mundo fala, não, Senhor, estou chorando com a vontade, Senhor, de eu cumprir minha missão aqui, eu conseguir purificar minha alma, Senhor, e voltar a te abraçar lá no reino da glória. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode firmar os pés, irmãos. Firme mesmo no caminho do Senhor. Não é perdido, não. Todo passo que você der no caminho do Senhor é uma gratificação à nossa vida. Glória ao nome do Senhor. José passou tudo aquilo que passou e se tornou administrador do reino. Os irmãos de José achou que nunca mais ia ver José. Quando a fome apertou, lá onde eles moravam, eles vieram comprar mantimento ali dentro. Porque a sabedoria de José fez estoque, irmãos. Pode ver que na palavra fala que José falou, faz os celeiros maiores. E foi comprando, irmão, foi guardando, estocando. O que o Senhor fala para nós hoje? Pode abrir seu coração bem aberto e fazer estoque. Vai estocando a palavra, os conselhos, testemunhos, palavras de oração. Tudo vai depositando aqui Glória a dentro. Jesus. Quando você pensar que não, uma palavra de oração. Eu lembrei daquela oração que eu fui na casa do irmão um dia. E aí um servo dele estava orando e falou uma palavra assim, hoje está acontecendo na minha vida. Está aqui dentro depositada. Na palavra também. Um testemunho. Então o Senhor fala, aumenta o celeiro, faça como José. Tudo que você tiver condições de comprar, compre e ponha dentro aqui, ó. Tudo que for de espiritual bom, pode comprar. Não tenha dó do valor, não. Pode ser caro. Mesmo que for com choro, com distância, mas compensa põe aqui dentro. Deposita. Que a hora que você precisar, o seu celeiro está aqui. É só abrir a porta e usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou. Bendito é o nome do Senhor. Esta é a palavra, os conselhos do Senhor. Guardamos em nosso coração, Deus seja louvado. Amém.